Quando um homem realmente quer, você não precisa duvidar. E quando ele para de tentar, isso não é confuso, é uma resposta. Pode não ser a resposta que você queria ouvir, pode não ser direta, pode não vir em forma de palavras, mas ela está lá, clara, no comportamento. Porque interesse se mostra em atitude, no esforço, na consistência, na presença. Um homem interessado em contratempo cria oportunidades, mantém conexão. Não de forma perfeita, mas de forma perceptível. E quando isso começa a desaparecer, algo já mudou. O problema é que, nesse momento, você não aceita isso de imediato. Você começa a procurar explicações. Ele deve estar ocupado, talvez esteja passando por algo, talvez seja só uma fase. E enquanto você tenta entender, você ignora o principal, o comportamento atual dele. Agora pensa nisso. Ninguém para de tentar sem motivo. Pode ser perda de interesse, pode ser falta de prioridade, pode ser falta de envolvimento real. Mas, independentemente do motivo, o resultado é o mesmo. Menos esforço, menos presença, menos investimento. E aqui entra algo muito importante. Você não se apega apenas à pessoa. Você se apega ao que ela foi no início. A forma como te tratava, a atenção que te dava, a energia que existia. E isso cria uma resistência enorme em aceitar o que está acontecendo agora. Porque aceitar significaria reconhecer que aquilo não é mais igual, que o nível de interesse mudou, que a dinâmica mudou, e isso gera medo. Medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de ter investido em algo que não vai continuar. Então você tenta compensar, tenta puxar mais conversa, tenta manter o contato, tenta reativar o que existia antes. Mas isso cria um desequilíbrio, porque agora, enquanto ele investe menos, você investe mais. E isso só reforça a distância entre vocês. Outro ponto importante. Esforço não se pede. Interesse não se implora. Quando alguém quer estar, essa pessoa se move. E quando você precisa lembrar alguém de te dar atenção, de te responder, de te incluir, algo já está desalinhado. Agora presta atenção nisso. A ausência de esforço é presença de desinteresse. Pode não ser total, pode não ser definitivo, mas já existe uma diferença clara no nível de envolvimento. E ignorar isso só prolonga uma situação que já está mostrando sinais. Existe também algo muito forte aqui. Quando você aceita pouco, você ensina o outro que pouco é suficiente. Quando você continua presente mesmo sem reciprocidade, você valida o comportamento dele. E isso cria uma dinâmica onde o esforço não é mais necessário. E isso não significa que ele esteja fazendo algo de forma calculada. Muitas vezes é inconsciente. Ele simplesmente responde ao que está acontecendo. Se você continua ali, independente do nível de esforço dele, o comportamento se mantém. Mas aqui entra a virada. Observar sem tentar corrigir. Parar de tentar ajustar o comportamento dele. Parar de tentar fazer com que ele volte a ser como antes. E começar a olhar para a realidade. Ele está tentando ou não? Porque essa resposta define tudo. Se ele não está tentando, você não precisa interpretar mais nada. Não precisa analisar cada mensagem, cada atitude, cada silêncio. O padrão já está claro. E isso exige coragem. Porque muitas vezes é mais fácil continuar tentando do que aceitar. Mais fácil insistir do que soltar. Mais fácil acreditar que vai mudar do que reconhecer que já mudou. Mas quando você aceita, você se liberta. Liberta da dúvida, da ansiedade, da espera constante. Você para de viver em função de alguém que não está investindo da mesma forma e começa a recuperar seu próprio centro.
E talvez a maior verdade seja essa: o esforço de alguém por você nunca deve ser uma dúvida. Pode não ser perfeito, pode variar, mas deve existir, deve ser visível, deve ser consistente o suficiente para você não precisar questionar o tempo todo. Se você precisa se perguntar constantemente se ele ainda está interessado, isso já diz muito. E no final, não é sobre ele parar de tentar. É sobre você decidir o que fazer quando isso acontece. Se isso te fez refletir sobre alguma situação que você está vivendo, comenta aqui despertar, porque entender isso pode mudar completamente a forma como você reage.